mundo das animações existem vários tipos de estereótipos de personagens. Existem os cabeças quentes, existem os estrategistas, existem aqueles personagens que acabam se sacrificando pelo bem maior, mas existe um tipo de personagem, né, onde eles acabam nem sempre sendo tão intencional assim e que acabam mexendo bastante com as nossas emoções quando estamos assistindo. Tô falando dos personagens mais odiáveis dos desenhos animados. Aqueles personagens que a galera revira o olho, diz que não gosta e é isso aí. E aí, ficou curioso pelo tema de hoje? Então, bora lá! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Renato trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar de mais um tema escolhido por vocês lá nas enquetes do Instagram, né? Eu coloquei 4 opções de ideias, né, de vídeos que eu tava pra fazer e vocês acabaram falando, né, que queria a lista dos personagens mais odiáveis das animações. Pois é, essa lista vai ser polêmica, escolhi personagens de vários desenhos diferentes, né? Aqueles que ou eu não gosto, ou já vi pessoas falando mal, né, pra poder falar aqui. E vai ser um vídeo mais liberal pra gente poder brincar um pouquinho mesmo, sabe? E descontar talvez um pouquinho da raiva que a gente tem sobre esses personagens. Então, já pega aí a pipoca, se senta no sofá, não sei se você tá almoçando. E bora pra lista de hoje, porque vai ser divertido. E o primeiro personagem que vai abrir a nossa lista de hoje é justamente ele, que é um clássico. Amado por muitos, odiados por muitos mais. Tô falando de Scooby-Doo. Cara, o Scooby-Doo, ele é um personagem bastante interessante, né, de se comentar, porque ele foi um personagem que foi introduzido lá nos primórdios, né, das animações de Scooby-Doo, se eu não me engano foi em 1972. E o Scooby-Doo, ele acabou surgindo, né, com uma ideia para poder crescer a audiência do desenho, que infelizmente estava decaindo muito naquela época. Então o Scooby-Doo, ele acabou sendo criado, né, como sendo esse sexto membro, né, da equipe, que acabou trazendo um Doo de volta pra série, né? Todo mundo ficou curioso para descobrir quem era esse novo personagem. É muito curioso como o Scooby-Doo, ele acabou sendo apresentado como sendo sobrinho do Scooby, entretanto tendo uma personalidade muito diferente da dele, né? Enquanto o Scooby-Doo, ele é um cachorro grande, né, e muito medroso, o Scooby-Doo era um cachorro pequenininho, mas que ao mesmo tempo gostava muito de treta. Era um garoto aventureiro, se inspirava muito, né, do tio, vendo ele como um grande herói e sempre se colocava em perigo para poder derrotar, né, as criaturas, ou pelo menos ele achar que conseguia. Existia inclusive, né, desenhos, né, e filmes onde ele acabava substituindo o Fred, a Daphne e a Velma, né, inclusive sendo a pessoa também responsável pelas armadilhas. Eu acredito que o grande motivo, né, pelo grande ódio em cima desse personagem seja justamente por causa desse detalhe. Por já ter uma equipe muito bem estabelecida, né, e que tem muitos fãs no mundo, acredito que a adição do Scooby-Doo, né, que fez com que ele tivesse inclusive sua própria série, né, com o Scooby-Doo substituindo a equipe antiga, fez com que o personagem acabasse criando um hate, né? Até porque, geralmente, né, essas histórias, né, com o Scooby-Doo eram mais focadas em monstros reais, o que não era exatamente a proposta da animação na época. Eu devo admitir que eu não sou uma dessas pessoas que odeia, né, Scooby-Doo, muito pelo contrário, eu me divertia nos episódios que ele aparecia, principalmente ali na série dos 13 fantasmas de Scooby-Doo, onde as criaturas realmente eram reais, então ele acabava tendo uma participação importante, digamos assim. Entretanto, é quase um unânime quando a gente vê assim, né, em lista de personagens, que o Scooby-Doo acaba sempre sendo mencionado. O que eu acho curioso, porque a personalidade do Scooby-Doo, né, de ser ali uma criança arrogante, entre muitas aspas, que quer resolver tudo na porrada, é meio que um estereótipo que tem em várias animações, né? A gente tem o Bob, em Caverna do Dragão, a gente tem a Jade em As Aventuras de Jack Chan, que é bem assim, até o próprio Ben 10, quando a gente para pra pensar, né? Então, eu devo admitir que eu não sei o porquê tanto hate em cima do personagem, mas até o próprio James Gunn, em entrevista, né, na época que ele lançou o filme de Scooby-Doo live action lá em 2002, já falou que detestava o personagem e por isso ele acabou transformando ele no vilão. Mas enfim, é um personagem que muita gente realmente tem um grande ranço, né? E por isso ele abre a nossa lista de hoje. E o próximo personagem da nossa lista que vai entrar hoje é o Chris, de Sonic X. Cara, o Chris é um caso um pouco mais complicado. Sonic X, pra quem não sabe, ele é um desenho, né? É na verdade um anime, né, japonês criado de Sonic, que foi ali lançado no período de 2004-2005. E a premissa do anime, ela era bastante parecida com a do filme live action, né? Onde a gente tinha a turma do Sonic, né? Depois de ter acontecido ali uma treta com o Eggman, sendo enviada para o mundo real e tendo que se adaptar, né, aos hábitos daqui,
ao mesmo tempo que tentavam voltar para casa. Sendo um anime que inicialmente acabou começando, né, com histórias próprias e depois começou a fazer adaptações da história dos jogos. Entretanto, existia um personagem que era extremamente importante, né, para a narrativa desse personagem, que era um garotinho chamado Chris. O Chris, ele era um garoto normal que em certa noite acaba descobrindo, né, o Sonic se afogando na sua piscina, e após o garoto acabar salvando, né, a vida do Sonic, o Ouriço, né, e seus amigos acabam se instalando, né, e começam a morar com o Chris, que por ser um garoto milionário, acaba tendo uma mansão gigantesca. Entretanto, apesar da sua grande riqueza, o Chris, ele era um garoto extremamente infeliz por causa dos seus pais, que por terem trabalhos de atuação, né, e desses ramos, ficavam bastante tempo longe do filho, o que fazia com que ele basicamente fosse criado pelos empregados, né. E por tudo que eu falei até agora, né, deu pra perceber que o Chris, ele tem uma grande importância, né, na narrativa da história. E isso não é pra menos, porque ele é basicamente o protagonista da animação. Pois é, apesar do anime se chamar, né, Sonic X, o Sonic, ele verdadeiramente nunca tem nenhum arco de evolução própria de personagem. Ele acaba sendo muito mais um guia, né, para os seus amigos e principalmente para o amadurecimento do Chris. O que de certa forma não é uma coisa negativa, né? Eu não acho o Chris um personagem terrível. Entretanto, isso acaba tirando o foco do que aquilo que a gente realmente queria ver, né? Que era o universo do Sonic. Pra vocês terem uma ideia, nessa versão, né? Apesar do Sonic e o Chris eles se conhecerem há pouquíssimos tempos, né? O Chris é considerado o melhor amigo do Sonic. O que acaba fazendo uma contradição, porque ele meio que acaba roubando, né? O canto que deveria ser do Tails, né? Que, como a gente bem sabe, é o verdadeiro melhor amigo do Sonic. Além disso, né? O Tails, né? Durante a jornada, né, e principalmente as outras animações de Sonic, sempre é ali o apoio técnico da equipe, né, a pessoa que sabe mexer com tecnologia e tudo mais. E nesse desenho, essas habilidades, apesar dele ainda possuir, acaba sendo substituído muito mais pelo Chris, que acaba usando muito das suas invenções, né, para poder ajudar nas missões. O que faz com que não só o Sonic fique sem um arco só dele, como o Tails também fique bastante de escanteio, né, tendo importância só mais na terceira temporada. Então, apesar de não achar um personagem horrível, querendo ou não, o Chris, ele acaba tirando o foco daquilo que a gente realmente queria ver no anime, né? Tanto que quando eles começam a adaptar as histórias dos jogos, ficam bem mais interessantes. Agora, uma personagem que eu consigo entender perfeitamente o hater, né? Porque ela promete muito no início e acaba não entregando nada, é a nossa queridíssima Sakura de Naruto. Cara, a Sakura, ela já começa num lugar bem complicado, né, durante a história, porque ela é nos introduzida como sendo uma das grandes protagonistas da animação, né? Ela faz ali parte da formação, né, da equipe 7, junto com Naruto, Kakashi e Sasuke, o que faz com que a gente acredite que ela tem uma grande evolução, né, durante a história e que ela fosse um personagem que ia crescendo e modificando cada vez mais. Entretanto, o autor, ele acaba simplesmente esquecendo da existência da personagem e acaba focando o drama da história totalmente no Naruto e no Sasuke, fazendo com que a Sakura, ela nunca tivesse verdadeiramente um objetivo, né, para ela querer ser ninja e tudo, mesmo ela sempre sendo apresentada como uma garota habilidosa, o que acaba sendo bastante ofuscada pela sua personalidade também extremamente mimada, né? Ela é uma garota extremamente apaixonada pelo Sasuke, que queria ficar com ele o tempo todo e que desprezava completamente o Naruto, o que fazia com que ela se tornasse uma personagem de bastante pouca empatia, né, no início, e também que não tinha tanta relevância assim pra equipe, né? A Sakura de verdade a gente só foi ver ela lutar, né, em ter um momento épico de verdade a partir do Shippuden, né, quando ela lutou com o Sasori. Porque durante o clássico, apesar das cenas do cabelo ser bastante lembrada, a verdade é que aquela luta é um grande meme, né? Fica uma personagem que infelizmente ficou bastante rasa e que tinha muito potencial. O autor ela ainda tenta, né, consertar isso algumas vezes, né, colocando ela pra treinar com a Tsunade, ela aprendendo, né, a utilizar poderes de cura, sei lá o que. Em Boruto a gente vê ela usando novamente, mas querendo ou não, fica uma construção bastante quebrada, né, porque ela fica completamente escanteio. Isso sem falar, né, que querendo ou não, ela acaba sendo o principal fator, digamos assim, para o Naruto correr, né, atrás do Sasuke, né, pela promessa que ela acaba fazendo o Naruto prometer que iria trazer ele de todo custo, né. Bom, eu novamente devo admitir que eu não odeio a Sakura, né? Eu até gosto do amadurecimento que ela tem durante a temporada, mas é nítido que ela não alcançou nem 10% do seu verdadeiro potencial. O que acaba fazendo até inclusive cenas como ela lutando contra Kaguya ficasse bastante forçadas. E o próximo personagem da nossa lista, esse aqui é complicado e já virou até meme no filme. Jar Jar Binks de Star Wars.
Nos apresentado na segunda trilogia, né, além de Star Wars que contava a história de Anakin, o Jar Jar ele acaba sendo apresentado ali no primeiro filme, né, que no caso é a Ameaça Fantasma, onde ele era apenas ali um alienígena que morava, né, em Naboo, que ele acaba sendo salvo ali pelo Qui-Gon Jinn, né, junto com o Obi-Wan, e por ele ajudar, né, os dois acabarem encontrando uma nave para poder salvarem, né, a rainha de Naboo, eles acabam então levando o Jar Jar durante a viagem. E o curioso do Jar Jar é que ele foi um personagem, né, que o criador da série tinha planejando para ser aquele cara extremamente engraçado, aquele cara que iria fazer sucesso com as crianças, sei lá o quê, que ia ser um personagem de CGI incrível e que acabou se tornando um personagem extremamente irritante para o fandom inteiro, né? Tanto que tem muitas pessoas que desprezam o primeiro filme e colocam muito da culpa, né, da história na própria presença do Jar Jar. Mas aí você deve estar se perguntando, peraí, você falou que é nas animações, o que é que o Jar Jar tem a ver com isso? Pois bem, meu jovem gafanhoto, pra quem não sabe, o Jar Jar ele também aparece nas animações de Star Wars, onde lá existem episódios focados apenas no desenvolvimento do Jar Jar, sabe? Tipo, até porque como a gente viu no segundo filme, né, o Jar Jar ele meio que virou um dos ministros ali de Naboo, né, querendo ou não, é ele que dá os poderes de emergência para o chanceler Palpatine, né, então, tipo, ele tinha que ter um desenvolvimento, né, mas a quantidade de comentário que eu já vi de gente pulando o episódio por ter o Jar Jar, pra mim já virou cômico, sabe? Tipo, eu não consigo mais odiar o personagem, pra mim já virou piada, assim. Mas não tinha como falar uma lista, né, de personagens odiados sem falar de Jar Jar. Mas com certeza uma personagem que pode ter irritado até mais, né, que o Jar Jar, justamente por muitas vezes lembrarem, né, das nossas próprias mães, digamos assim, né? Mas eu tô falando, né, da Tite de Dragon Ball. Cara, só de falar o nome dela, eu acho que você já escuta ela gritando Goku, ou Gohan, é incrível. Cara, a Tite, ela é uma personagem que aparece desde o Dragon Ball clássico, né? Eu devo admitir que eu não assisti o Dragon Ball clássico, né? Então, tipo, eu sei só que eles fizeram uma aposta, né? Que se o Goku derrotasse ela, alguma coisa assim, eles casariam, né? O Goku não sabia nem o que diabo era casamento, enfim. Eles tinham uma história fofinha lá atrás, mas, meu amigo, depois que essa mulher virou mãe e teve o Gohan e o Goten, o personagem insuportável era a Tite, né? Primeiro que ela foi responsável, né? O tempo inteiro por ficar no pé do Gohan, né? Querendo que ele estudasse, sei lá o que, e se preparasse para a prova e tudo o que. Sendo que, literalmente, a Terra estava sendo invadida por alienígenas. O pai dele e todos os outros precisavam da ajuda do Gohan e ela não deixava o garoto ir ajudar nem um pouco por causa de prova. A mulher ela tava tão focada em fazer o cara se tornar um médico que o mundo podia explodir, os amigos podiam morrer e tudo. O que importava era o Gohan tava estudando. O que a gente falando assim é cômico, né? Porque vamos falar a verdade, né? É uma mãe querendo que um filho estude. Só que, tipo assim, ela simplesmente não queria deixar que o Gohan treinasse pra se tornar um guerreiro assim como o pai, né? Que pra que ele pudesse poder se defender a Terra de invasões alienígenas. Enfim, é aquele tipo de personagem que a gente só desabafa, né? E pergunta por quê. E falando em porquê, eu vou ter que falar de um personagem, né, que particularmente foi uma decepção pessoal minha, quando eu tava assistindo, inclusive eu vou arranjar treta com os amigos meus, eu tô sabendo, que é o Mako de Avatar, a Lenda de Korra. Cara, eu acho que a galera que fez Avatar, a Lenda de Aang, eles se preocuparam muito na história dos personagens, né? No carisma do personagem, na forma como eles viam o mundo, a forma como eles tinham suas próprias jornadas, ao mesmo tempo que era uma família. E, cara, eu acho incrível como eles não conseguiram reproduzir isso em Avatar, a Lenda de Korra. Inicialmente, o Mako, ele acaba sendo apresentado ali como um dos lutadores ali do torneio dos elementos, onde ele e o Bolin querem se classificar, né, para poder ganharem um prêmio. Agora, então, o Bolin acaba conhecendo a Korra, ela acaba levando ela ali, que ela sempre quis conhecer, né, os jogos que ela amava. E o Mako, ele já começa sendo um escroto com a Korra, sem motivo nenhum. A gente vê que ele claramente gostou dela, né, que ele tem uma paixão ali, mas ao mesmo tempo ele começa a ser rude com a garota sem problema nenhum. Aí tá, a gente começa a conhecer a história do Mako, porque a gente acaba descobrindo que quando ele era criança, tanto ele quanto o Bolin, eles tiveram seus pais assassinados por dobradores de fogo. O que fez com que o Mako ele tivesse que amadurecer muito mais rápido, né, e assumir a responsabilidade de cuidar do seu irmão mais novo. Só que, cara, esse plot, ele só serve justamente pra isso. Porque, cara, nunca é citado qual é o dominador de fogo que matou os pais do cara. O Mako, ele não fica com trauma nenhum de usar a dominação dele, que também é de fogo, sabe? Tipo, ele usa a dominação de fogo, de raio,
como se não tivesse problema nenhum, assim. Tem uma parte interessante, né, que diz que eles acabaram se juntando ao crime, né, e fazendo alguns serviços antes de entrarem para o concurso, que é legal. Mas, claro, tudo isso é esquecido, sabe? Tipo, são personagens que eles são jogados e ele não tem exatamente o arco. O Bolin, ele ainda se segura melhor por ele ter mais carisma. Agora o Mako, é complicado a gente pegar empatia por ele, porque além desses traços, né, que ele já mostra, assim, ser uma pessoa meio antipática, vem a parte do triângulo amoroso. Meu amigo, vamos lá. Inicialmente, a gente vê que o Mako acaba conhecendo, né, a Asami, que é ali filha, né, de um grande dono de empresa, né, que constrói umas máquinas e tudo. Ela acaba gostando dele, os dois acabam se conhecendo, e ela então acaba oferecendo, né, ajudar a financiar eles para poderem entrarem nos jogos. Só que, cara, eu acho que 2 episódios depois que eles começam a namorar, o cara simplesmente dá um beijão na Korra, traindo a Asami, né, que é uma garota legal, por mais que a gente tenha dúvida, né, se ela era heroína ou vilã na época, era uma garota que estava sendo super legal com ele, e ao mesmo tempo ele beijou a Korra, que o Bolin, que é o irmão dele, queria conquistar na frente dele. Aí rolê vem, rolê vai, ele ajuda a Korra a derrotar o Amon, sei lá o que, tudo bem. Chega a segunda temporada. Chega a segunda temporada, o que acontece? Mako e Korra começam a namorar. Química zero, mas eles começam a namorar. O que é que me acontece? Chega um certo momento da história, os dois estão tendo crise ali no relacionamento e tudo, e acabam se terminando. Só que a Korra, ela tá sendo responsável por poder ter uns espíritos que tá invadindo o mundo. E ela na batalha acaba perdendo a memória. E nessa perda de memória, ela não lembra que terminou com o Mako. Só que o Mako, nesse meio tempo, ele seguiu com a vida dele e voltou com a Asami. Só que como a Korra não tem memória, ele começa a agir como se nada tivesse mudado. Como se a término nunca tivesse acontecido. E ele fica com as duas ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente vai falar do Sokka, né, do live action, que tem também esse traço, né? Ele ficou com a Suki, com a Yue. Mas aí isso aí foi erro de adaptação, porque no desenho isso aí é bem melhor explorado, esse lance dos dois romances do Sokka. Agora o Mako, ele fica sendo só um personagem escroto. Ele ainda tem um arco ali, né, de virar policial, de querer se redimir, de ajudar a resolver uns atentados. Tem aquela cena legal, né, dele destruindo, né, o robô da Kuvira ali no último episódio. Mas, cara, eu não sei, o Mako, ele é um personagem tão cheio de erros que chega difícil você simpatizar com ele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu nem sei com quanto tempo ele ficou, pra ser bem honesto, né? Foi mais um vídeo aqui de improviso, falando alguns personagens que eu considero, né, os mais odiados, assim. Sei que faltou vários outros personagens, né? Tipo a Mandy de Transfer Demais, a Uni de Caverna do Dragão, Mineta de Boku no Hero. Cara, tem muitos personagens que dá pra fazer uma segunda parte dos personagens mais odiados, né? Inclusive, fiquem aqui à vontade pra vocês falarem nos comentários qual é o personagem, né, do mundo dos filmes, desenhos e séries que mais você odeia. Claro que com respeito, hein? Lembrando que a gente tá falando de personagem, vamos se comportar. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.